É o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13 e o versículo 24 em diante, onde diz o título, a parábola do joio. Mas para esse tema, para essa mensagem, tem um tema e, por favor, com todo carinho, eu quero que vocês repitam comigo. Digam assim: o ataque do joio. Amém. Esse é o tema da mensagem desta noite. Qual foi o tema, irmão? O ataque do joio. Quando alguém te perguntar qual foi a mensagem, foi lá em Mateus, capítulo 13, o irmão lá pregou sobre o ataque do joio. Então, Jesus, ele é fantástico. Jesus, ele é tremendo e maravilhoso. Ele deixou vários ensinamentos para os seus discípulos, para todos aqueles que estavam ouvindo ele, quando ele estava a ensinar, a doutrinar, a exposição da palavra de Deus. E Jesus fazia uma coisa muito bonita, muito maravilhosa, que era contar uma história, podemos dizer assim. Ele falava por parábolas. Era um ensinamento que ele estava ensinando, e para os discípulos, ou qualquer ouvinte que ele estava ensinando, para que aquele ouvinte pudesse entender, ele contava uma parábola, um sentido figurado, uma linguagem de figura para o seu ouvinte entender. Tem pessoas que a gente vai contar uma história, uma mensagem da Bíblia, ou outra história qualquer, essa pessoa, ela não vai entender essa história. Mas se a gente, com esperteza, com entendimento, com sabedoria, a gente conta algo relacionado àquilo dali, a pessoa vai entender. Os discípulos, muitas vezes, quando não entendia, ele chegava a dizer: mestre, conta-nos isto. Mestre, nós não entendemos essa parábola, essa história, esse ensinamento. Jesus ia com toda a calma e ia ensinar. E nós sabemos que a tarefa de ensinar não é fácil, porque pessoas têm muitas dúvidas, as pessoas não conseguem muitas vezes entender o que está ali escrito. Mas o Senhor, ele deixou bem claro: aquele que não tem entendimento ou sabedoria, peça a Deus que ele vai te iluminar. Então Jesus, quando contava uma parábola, ele contava dentro do contexto bíblico, para ninguém que esteja ouvindo se confundir com ele. Eu posso contar uma história aqui, diácono? Posso contar, desde quando esteja dentro do contexto, para que a pessoa que esteja ouvindo, ela possa entender com clareza. Porque a gente não pode dar glória a Deus e aleluia, mas se eu fizer uma pergunta, ninguém vai entender. Então, eu tinha dúvidas na sala de aula: professor, isso daqui, não estou entendendo. Ele explicava uma vez: professor, eu não estou entendendo, não estou conseguindo. Ele tinha que ter paciência para me ensinar. E Jesus, ele fazia isto, ele tinha paciência para ensinar. E os discípulos não aprendiam se não quisessem. A igreja hoje só não aprende se não quiser aprender, porque a palavra está aqui. Deus levanta homens, mulheres e dá esse entendimento, esse ofício para alimentar toda a igreja. Todo mundo entendeu? Glória a Deus, amém. O versículo 24, essa parábola do joio, palavras de Jesus, e ele diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Então veja que Jesus está fazendo uma comparação para um agricultor, um senhor que tem os seus servos que trabalham para aquele senhor. E Jesus contou algo que acontecia na época e até hoje acontece. Ele falou sobre um homem do campo. Ele disse: olha, meus discípulos, o reino dos céus é semelhante a um homem que pegou uma semente boa e semeou no seu campo. Ele disse que era semelhante, não é igual.
Igual e semelhante são duas coisas diferentes. Se você vê semelhança, é parecido, mas não é. É só uma figura que Jesus usou naquele momento para dizer: o reino de Deus parece um homem que pegou uma semente e semeou no seu campo. Então Jesus aqui já dá características para a gente poder já ir meditando na mensagem de Deus. Era o homem trabalhador, era o homem que tinha os seus servos que trabalhavam para ele, era o homem que tinha nas suas mãos uma boa semente e o seu campo, a terra, era fértil. Aí eu faço a pergunta à igreja: qual tipo de semente está nas tuas mãos? O que eu estou semeando? O que a igreja hoje está semeando? Jesus não vai dar semente ruim para você. Jesus vai dar semente boa para a sua igreja. Qual é o fim disso, diácono? O crescimento. Porque se eu tenho uma semente boa, eu tenho que lançar na terra boa. E o meu sonho, o meu desejo, a minha esperança é colher um fruto bom e agradável. Não tem como errar. A semente que Deus te deu, você vai ter que lançar sobre a terra. No fim de futuramente colher aquilo que você faz. E é plantando o bem que se colhe o bem. É plantando o amor que se colhe o amor. É plantando a ajuda que se colhe a ajuda. Tudo que o homem semear, lançar na terra, ele vai colher. Eu fiz isto há tanto tempo, até agora não aconteceu nada. Vai continuando semeando esta semente ruim, porque a colheita também vai ser ruim. Mas se você semear o bem, a tua colheita será sempre a melhor. Quem está satisfeito com isso? Os irmãos verdadeiros. E quem aqui está com raiva, diácono? O inimigo perverso, o perseguidor de nossas almas. Pode sorrir, mas ele tem raiva do nosso crescimento. Para começar, ele já fica perturbado quando Deus te dará a semente, porque ele sabe que você vai plantar, vai cuidar, vai regar, e ele vai fazer de tudo para que você não tenha o resultado da semente que Deus te deu. Você recebeu a semente? Então plante. Diácono, está demorando. Plante, porque toda árvore tem um tempo para crescer, para se tornar árvore adulta, e depois no final tem a colheita. Que maçã gostosa, não é, irmãos? Tem um fruto agradável. Aí você diz: foi tanta luta, mas a semente que Deus me deu, eu colhi, valeu a pena. Você vai dizer: valeu a pena, Jesus. E aqui Jesus já mostrou aos discípulos que o reino parece com esse homem, mas não é. Parece, é uma figura para que os discípulos pudessem entender e absorver o que Jesus estava falando. Semente boa, o senhor do campo era um homem de bem, os seus trabalhadores eram homens honestos, e o campo daquele homem era um campo bom, fértil. Agora, se você pega a semente e lança num campo ruim, bem difícil colher alguma coisa. É como se fosse uma pessoa: eu vou lançar uma semente. Quer Jesus? Toma um versículo, dê uma palavra de exortação. Você quer? Quero não. Ela rejeita a semente. Como é que esta semente vai brotar no coração? É como se a semente caísse no chão. Mas o nosso dever não é desistir, é continuar lançando a semente. Uma hora ou outra, a colheita vai vir certa. Eu me lembrei agora, Deus me lembrou agora que quando eu não era evangélico, quando eu era menor, mamãe dizia: David, vou para a igreja. Vamos? Eu vou não. Vamos. Toda vez eu dizia não, não, não. E eu disse a Deus um dia: Deus, se eu passar de ano na escola, eu irei para a tua casa. E ela chegou uma tarde arrumada: Deus, vou para a igreja. Vamos para a igreja. Eu disse não. Aí no mesmo instante eu me lembrei que eu tinha prometido: se eu passar de ano, eu ia à casa do Senhor.
Ela lançou a semente, ela convidava eu o tempo todo, mas eu permiti que a semente entrasse no meu coração. E eu fui naquele culto e Deus falou comigo. Deus usou uma pessoa. A pessoa não foi diretamente a mim, mas Deus usou. E eu senti que Deus falou comigo naquela tarde, eu acho que foi um ciclo de oração. E daí em diante, irmãos, a semente foi brotando aos poucos. E chegou um tempo que eu não consegui mais segurar. A semente já estava pronta aqui, ó, pegando fogo para dar fruto. Aí o pastor, me lembro, quem quer aceitar a Jesus? Aí eu bati no ombro da minha mãe, sou eu levantei a mão, aí floresceu, chorei tanto. Pense num dia de colheita mais maravilhoso da minha vida. Eu quero ver meu filho assim, lança a semente, que um dia ele vai florescer, um dia ele vai dizer, mãe, a paz do Senhor, pai, a paz do Senhor Jesus. Em vez de ser palavrão, ele vai dizer glória a Deus e aleluia. É a colheita, irmãos, vale a pena. Muitas vezes nós dizemos, Senhor, faço tanto para que isso dê certo, mas a pessoa não quer aceitar. Você não tem culpa. Você está fazendo a sua parte. O teu desejo é, eu quero a colheita, Jesus. Eu quero. E vai ter colheita. Pode crer. Versículo 25. Palavras de Jesus. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio. Veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O inimigo é sujo. Ele lança, mas não fica, ele corre. Mas ele lançou uma coisa ali. O inimigo lança setas inflamadas e foge. Ele não fica perto. E nesse momento, Jesus está dizendo, olha, esse homem do campo é um homem bom. Os trabalhadores dele são trabalhadores honestos. E a semente que esse homem pegou para semear no seu campo era boa, e a terra também era boa. Só que houve um problema. Enquanto esses homens dormiam, o inimigo deles lançou o joio no meio do trigo. É bom ou ruim? É bom. Mas o inimigo vai lançar coisa ruim em cima do trigo e vai se retirar, porque esse é o trabalho dele. Jesus está dizendo que não é pecado você dormir. Jesus está falando do sono físico normal. Você vai para casa e você vai dormir. Eu chego em casa, até às vezes almoço, a hora que eu chego para não almoçar em casa. Tomo meu café e vou dormir, vou orar e vou dormir. É um sono normal. Agora, diácono, dormir demais é pecado? É. Estou cansado, não fez nada. Aí durmo até meio-dia. Diácono, o senhor quer mandar em família de alguém, de algumas pessoas? Não, não quero falar isso, eu não quero dizer isso. Eu estou dizendo que é pecado, tudo demais é pecado. Tudo demais é pecado. E se for aquele negócio que eu estou pensando? Se for, cuidado, meu filho. Também tem limite, o corpo não aguenta não, o chamego não. O senhor está novo, meu filho até novo, se não vigiar, pega fraqueza. Eu estava um tempo, irmão, fiquei com medo, no trabalho, estava dando umas fraquezas em mim, eu disse, meu Jesus, está errado isso aqui. De vez em quando o coração começava a palpitar, eu só não é nem casado, mas dá uns negócios de vez em quando assim, irmãos. Não precisa ser casado, não. De vez em quando o negócio, o coração quer bombear, falhar aqui. Jesus, me dê a graça. Aí de um tempo para cá, eu disse, Senhor, me dê saúde, me ajude, Senhor, que isso não seja um problema sério. Quando eu mudei a alimentação, mas nunca teve isso. Não é pecado você dormir. Porque Jesus disse, o descanso, vocês têm que ter um descanso. Tudo demasiado é prejudicial.
Jesus não estava condenando que aqueles homens iriam dormir, não era isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava se referindo no mundo espiritual. Se você dormir no mundo espiritual, o inimigo vai se chegar próximo de você, lançar o joio e depois vai se retirar. É isso que Jesus estava dizendo. Agora ficou mais claro de você entender, não foi? Porque Jesus estava contando uma parábola. Se você vacilar no reino do Espírito, o inimigo vai se aproximar. Porque Jesus está dizendo, vocês dão legalidade, ele vai se aproximar. Aí alguém vai dizer, mas diácono, a Bíblia diz que o leão está ao nosso derredor. É verdade, ele está ao nosso derredor mesmo. Mas ele é tão sagaz, tão astuto, tão inteligente para fazer o mal, que ele espera o nosso vacilo. Aí você pensa que ele vai se aproximar perto de mim, de você, com aquele dente? Ah, não, filho. O inimigo é inimigo, ele sabe como vai se aproximar. Você acha que ele vem com a pele vermelha, pegando fogo, e as larvas saindo pelos pés? Não é assim que ele se apresenta. Ele se apresenta bem vestido, bem arrumado, e até estuda para falar bonito, para poder enganar. Porque até ladrão hoje assalta de terno. E alguém que olha e diz, aquele homem é empresário do crime. Porque ele vem bem vestido. Isso é uma estratégia que o inimigo usa. E Jesus não estava condenando que os homens estavam dormindo, não era isso. Ele está dizendo, enquanto vocês ficaram em um momento vulnerável, ele se aproximou. Quem aqui é perfeito? Eu não sou, não. Tem momentos que eu e você é vulnerável. Sim ou não? Sim. Tem coisas que alguém vai fazer e você vai se estressar, porque você não gosta daquilo. É vulnerável? É. Senhor, eu sou assim, eu reconheço, me muda. Mas tem hora que o inimigo vem perturbar a gente vai... E não é fácil. É difícil. Um dia alguém disse, se não fosse crente e está desse jeito. Aí eu respondi. A outra uma vez diz, para o inferno, vá para o inferno você também. Mas diácono, o senhor está dizendo isso mesmo sendo diácono? Digo porque eu sou falho. Agora, se eu chegar aqui e contar a grandeza, aí eu era o tal, mas eu estou contando a minha fraqueza. Mas eu venci isso, irmãos, eu venci. Na mesma hora eu pedi perdão a Deus e fui tocado por Deus, você errou. Porque a gente é crente, mas tem que agir diferente. Mas é o inimigo, Jesus, mas fica calado, fecha a matraca um pouquinho. Agora, quando for para você abrir a boca, você vai rasgar o verbo. A verdade é essa. Não tem joio que vai suportar quando você abrir a boca. É assim que funciona. Porque a gente crente tem que ser respeitado. Aqui dentro e lá fora, e na família, em qualquer lugar. Quem me vê no trabalho, oi irmão, bom dia irmão, é irmão agora. Eu disse, nem o Jesus, nem precisa falar, já chama de irmão, graças a Deus. Isso é bonito, irmãos. Para quem andava com a bermuda lá embaixo, a unha grande, quem via, o maconheiro, olha um ladrão, porque eu estava caracterizado como se fosse o povo tinha medo de mim. Hoje é irmão, eu encontrei um rapaz, disse, ei, tricolor da benção, ele, oi, pai do Senhor, irmão, eu chamei. Aí na paz, tudo bom, eu fiquei admirado. O rapaz deu a paz a mim. Agora, se você vacilar no reino do Espírito, Jesus está dizendo, se você vacilar, o inimigo vai se chegar para perto. Então, irmãos, nem tudo é consequência da desobediência, não. É porque o inimigo não está satisfeito com a ferramenta que Deus colocou na tua mão, porque ele sabe que você usar vai dar um problema para ele. Ele sabe no dia que Deus te deu uma ferramenta, você vai usar, isso vai trazer prejuízo no reino do inferno. Por isso que ele fica incomodado com a semente que Deus te deu. Não durma. Jesus não estava condenando dormir, mas também se dormir no físico, irmãos, é pecado. É pecado.
Agora tem pessoas que trabalham, tal, troca a noite para o dia para o trabalho, tudo bem, vai dormir até tarde, eu fico calado. Mas eu estou falando de uma pessoa normal, irmãos. Mas Jesus estava se referindo isso aqui, retratando para o mundo espiritual. Se você vacilar, o inimigo vem e lança o joio. Ele vai lançar o joio aonde? Pertinho do trigo. Não é longe, é perto. Aí você pensa, mas o trigo está longe de mim, irmãos? Está não, está colado com você. Mas só que o trigo e o joio não se misturam. Eu posso te abraçar, posso te dar a paz do Senhor, posso louvar junto contigo, eu posso pregar junto contigo, tu pode se vestir como eu se visto, mas nunca vai se misturar. Porque as duas naturezas são diferentes. A do trigo é uma e a do joio é outra. E tem gente se iludindo com joio. Aquilo ali dá para um missionário, aquilo ali dá para um pregador, mas nem toda vez que a gente fala isso condiz. Porque o joio vem tão caracterizado, parecendo crente, se vacilar, engana a muitos crentes. Ele foi lá e lançou o joio. Aonde? No trigo. Para atrasar o desenvolvimento daquela semente. Tem coisas que você faz e diz, Senhor, está tão difícil obter resultado, é porque tem um joio perto de você. Você muitas vezes quer tirar com suas próprias mãos, mas Deus disse, não, deixa ele aí. O que é que eu faço com ele? Fala a verdade. Vive a verdade. Mas não deixa de ser trigo por conta do joio que está no teu calcanhar. Faz a tua parte e continua sendo trigo. Porque o joio vai ficar aí, um dia ele vai se manifestar. Tem pessoas que andam colado com a gente. Mas é joio. Mas eu quero te dizer uma palavra. Se você anda com Deus de verdade, Deus não vai te deixar enganado. Se você realmente é servo de Deus, Deus não vai te deixar enganado. Ele vai te mostrar quem é trigo e quem é joio. É assim que funciona. E o trigo lá, e o joio também estava lá. Só que ele lança e vai embora. Irmãos, aqui é uma palavra tão profunda. Você está em paz na sua casa, na igreja, na sua empresa, mas parece que vem um capetinha. E quando ele chega no ambiente, você se perturba. Porque ele está ali para lançar o joio, e aí você fica estranho, diferente. O que é isso, Senhor? É o inimigo se aproximando para tirar, matar, roubar a tua semente. Ele quer lançar e depois vai se retirar. Tá eu e meu irmão conversando um exemplo, aí chega alguém. Aí de repente eu e meu irmão começa a discutir, porque o inimigo se aproximou, lançou o joio e foi embora. O joio já foi embora e a discussão ficou. É isso que o inimigo está trabalhando na vida de muito crente, dentro da igreja e fora da igreja. E não me diga que a palavra está dura não, porque vai começar ainda a ficar, viu? E não é nem dura, é boa, gostosa. Porque a verdade aqui liberta. Se não falar a verdade, não tem libertação de ninguém aqui. E o Senhor, oxe, eu sou o primeiro, irmão, mais do que vocês. Aí porque o irmão é bonitinho, está pregando. Não tem nada a ver de bonitinho pregando aqui em cima, não. É coxo também, meu filho. Vai fazer a obra de Deus não para tu ver se Deus não acocha? Vai não. Hã? Tem gente que chega perto, o ambiente muda. Porque ela traz toda negatividade para perto da gente. E a luz e a treva se unem, irmãos? Não se unem. Vai haver conflito. O que é que eu faço? Ore em espírito, repreende o mal, mas não deixa que esse cãozinho aí te atrapalhe, não. Porque o dever dele é esse. Aí você diz, mas diácono, eu fiz tudo certo, ele está vindo. Será que eu errei? Não, você não errou, não. É porque o inimigo não está satisfeito com o teu desenvolvimento. Ele vai chegar de todo jeito. Não é consequência da desobediência, não. É porque ele chega para destruir mesmo. Mas quando ele chega, Deus permite para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida. Pode ser uma prova que ele pode te provar, o inimigo pode chegar perto.
Mas não é porque você desobedecer, não, é porque Deus está te provando muitas vezes. Jó, posso provar isso com Jó. Jó, Deus disse, homem íntegro, fiel, que se desvia do mal, homem abençoado, eu abençoei. Aí o inimigo disse, ele já, duvido. Tira tudo dele para tu ver se ele não te abandona. Aí Deus permitiu que o inimigo se aproximasse para tocar nos bens de Jó, nos filhos de Jó, na riqueza, em tudo de Jó. Aí Deus disse, menos na vida, e tu verás que o meu servo é fiel até o final. Irmão, se o joio está perto de você, dê glória a Deus, porque Deus vai mostrar que você é fiel, e você vai até o final da colheita. Porque o joio não pode ficar o tempo todo, ele vai ser manifesto. Deus vai mostrar as capas. Porque o joio, ele foi lançado ali, e ele ficou crescendo junto com o trigo. Então isso quer dizer que ele se espelhou aparentemente no trigo. Tem pessoas que você pensa que é crente, mas não é. Cuidado. Quando chega uma pessoa, não dê logo prestígio, observe. O senhor está sendo um pouco rígido? Não, estou não. Porque toda vez que eu fiz isso, a pessoa me decepcionou e decepcionou a igreja inteira. Porque o joio age assim. Um dia, o joio vai ser exposto. E a gente vai ver quem é quem de verdade nesse momento da colheita. E ele, o joio, foi crescendo junto com o trigo, mas se caracterizando, parecendo com o trigo. Canta como trigo, prega como trigo, dá paz do Senhor como trigo, se veste como trigo, faz tudo como trigo, mas o seu coração é joio. Tem pessoas que falam tanta coisa boa, mas o seu coração é maligno. Tu é uma benção, viu, irmão? Nossa Senhora, eu estou impressionado quando tu vai ali, que mensagem. Vira as costas. Aquele irmão, sua graça, eu não gosto dele. O que foi que ele te fez? Nada. Eu não sei. É capeta, irmãos. Como é que tu vai me odiar sem fazer nada? Sem ter nada? É capeta, irmãos. Ah, diácono, o senhor também está falando demais, estou não. Por que tu vai ter raiva de mim se eu te faço bem? Não tem por que isso. Jesus tinha raiva das pessoas? E quem é da luz tem que ter raiva, ódio? Não, meu filho. Isso está mostrando as duas naturezas. A natureza de trigo é uma e a natureza do joio é outra. Simples assim. Saiba discernir as coisas, saiba separar as coisas. Ó. Aí ele semeia e vai embora. Vigia com quem chega perto de você. Vigia com quem entra na tua casa. Porque tem gente que entra na nossa casa e faz assim, ó. Irmão, tá uma benção aqui, né? Que bom, ó. Aí ela lança um negocinho lá na casa, aí o inimigo se entra por aqui. Irmão, isso aí é verdade, irmão. O mundo espiritual, o inimigo só quer uma legalidade. Se você não vigiar, ele entrou e acabou-se. Só que muitas vezes você é uma pessoa que ora tanto, que busca a Deus, que ele não vai conseguir, é você. Mas ele vai conseguir pegar um, dominar, manipular um que está próximo a você para te atingir. É assim que ele age. Aí ele lança. Aí você não vê, não vigiou, ele vai embora. Por que isso, Senhor? Por que a minha vida está desse jeito? Por que eu não estou crescendo? Por que eu não estou isso? Senhor, eu não estou aguentando, aquela perturbação é briga, é guerra, tá, pai. Foi o joio que o inimigo lançou e foi embora. Aconteceu isso se não vigiar, acontece isso com cada um de nós, se não vigiarmos. Versículo 26. E quando a Eva cresceu, produziu o quê? Fruto. Apareceu também o joio.
Ele está dizendo que o joio se manifestou aqui. Não quer dizer que o joio apareceu agora. Ele já estava lá há muito tempo. Aqui ele só manifestou quando produziu fruto. Está preparado? Quando você der fruto, tem muitas pessoas que vão se separar de você. Porque nunca foi teu amigo, foi sempre o joio. Olha o que diz a mensagem de Deus. E quando a Eva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. O joio sempre estava lá. Tem gente que faz parte da congregação desde a fundação, mas não é trigo. E eu não tenho medo de afirmar esta mensagem. Deus se responsabiliza. Deus se responsabiliza. Tem pessoas desde a fundação da igreja que ainda é joio e precisa se converter para virar um trigo de verdade. Por que o Senhor está falando isso? Porque a gente vê na nossa caminhada alguém que dizia: estou contigo, pastor. Mentiroso, não estava. Sai falando, sai vendendo, sai fofocando, vai manchando o ministério. Você encontra aqui dentro hoje? Não, está lá fora, padecendo. Porque era joio. Só bastou a igreja crescer, só bastou o irmão crescer, que o joio se manifesta. Ele tem raiva do fruto. Quanto mais a igreja produz fruto, o joio se manifesta. Quanto mais você faz para o reino de Deus, o joio vai se manifestar. E você vai perceber quem é que estava do teu lado de verdade ou não. Quando você der fruto. Porque a raiva do inimigo é que você dê fruto. E quando você produz o fruto, ele fica raivoso, irado. Se ele pudesse, ele te matava. Mas o anjo do Senhor é tão bom que está o meu e o teu derredor, guardando 24 horas aqueles que temem ao Senhor, e o anjo do Senhor livra e guarda. Você está bem com teu amigo? Tô, irmão. E aquela tua amiga? Tô. Mas deixa Deus te abençoar, para tu ver se ela não muda. Coração de joio é assim. Irmã, eu recebi uma bênção e foi. Ela muda com você. Porque é joio. Agora conta a tua bênção para o trigo. Que bom, irmã, graças a Deus. Eu não recebi a minha não, mas eu te desejo 10 vezes mais. Eu estava no onde eu vi uma moça, eu acho que é bem baixinha. Quando eu olhei para a mão dela, uma aliança, eu disse: meu Jesus, até a menina baixinha está casada. Aí eu olhei para a minha mão, não tem nada, mas vai ter. Porque tem gente que tem raiva do nosso fruto. Comprei uma casa e foi desgraçado. Irmãos, não pense que a pessoa fala bonzinho de mim, de você. Bonzinho não, fala mal. Porque ele está detestando o teu fruto. E tudo que você faz de bom, ele fica com raiva. Irmão, e se eu estiver no ônibus e der a cadeira para uma pessoa, você está fazendo uma coisa boa. Eu estava no ônibus hoje, eu me senti tão cansado, as pernas cansadas. Eu disse: meu Jesus, o dia hoje não foi nem puxado, eu estou me sentindo cansado. Aí o rapaz chegou, estava saindo para dar vez a uma senhora. A senhora: não, quero sentar não. Aí quando ele se levantou, eu sentei. Aí chegou outra idosa. Eu disse: meu, vou se levantar não, Jesus. Estou me sentindo tão cansado. Mas sabe, né? Quem é servo de Deus, a consciência acusa. Eu já estava ficando inquieto. Não deu 7 minutos. Eu disse: moça, senta aqui. Você vai descer? Não, sente, pode sentar. Eu só sentei um pouquinho para descansar as pernas. Quando eu dei a vez a ela, saiu a canseira. E eu tentando ver se voltava, e não voltou não. Aí depois esvaziou. Mas eu lancei uma semente. Tudo que a gente faz de bom, que dá fruto, que dá resultado, o inimigo, ele odeia. Por que eu contei isso? Porque eu fiz uma boa ação. Cada vez que a igreja faz uma boa ação, o inimigo vai querer interromper o fruto. E o Senhor disse: se você servir um desse pequeno num copo de água, você será recompensado. Se eu servir alguém com um copinho de água, vocês vão ser recompensados. Não deixe passar isto. Faça o bem. Colha os frutos. Olha o que diz a mensagem.
Aí, quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Só basta você crescer um pouco, o joio vai ficar com raiva. Só basta você ter uma função a mais na igreja ou no trabalho, alguém vai ficar com raiva da tua colheita, do teu esforço. Versículo 27. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste de boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Depois eu leio o 29. Aqueles homens tinham razão, irmãos. Os trabalhadores daquele senhor estavam todos com razão. E eles ficaram com muita dúvida, é normal ter dúvida. E ele disse: meu senhor, nós somos acostumados a pegar essa terra, nós sabemos que a tua terra, esse campo é fértil, é bom, uma terra boa. E nós nunca vimos algo desse tipo acontecer. O que foi que aconteceu? A tua semente é boa. A semente que o Senhor nos deu é de boa qualidade, mas da onde está surgindo o joio? Aí você pode se perguntar: Senhor, eu faço tão bem, eu faço tudo certo, por que está acontecendo isso? Nem é uma pergunta que a gente faz a Deus: Senhor, eu faço tão bem, eu faço tudo certinho, e por que essas coisas estão me acontecendo? É o joio. O joio não quer ver você em paz. O joio quer ver eu e você perturbado. O joio quer ver eu e você cabisbaixo, chorando, se lamentando, que você não cresça, que você não se desenvolva. Ele quer ver a gente assim, nesse estado de calamidade. Ele quer ver a gente sendo afligido o tempo todo. E aqueles homens foram lá com razão. E disse: Senhor, eu não estou entendendo. A semente é boa, o campo que tu semeaste, a semente é boa, mas por que está vindo o joio? Por que está vindo essa erva daninha? Por que está? Vai acabar com tudo. E aqueles homens ficaram com raiva. Aqueles homens falaram com direito. Queres que a gente vá lá, Senhor, e arranque o joio? Queres que a gente vá lá agora e tire o joio daqui tudo? Porque tem momentos, irmãos, que dá vontade de a gente fazer tanta coisa. E você diz: Senhor, vai ser a partir de hoje, eu vou acabar com tudo isso, está errado. Mas Jesus está ensinando: não. Só vai fazer com a minha ordem. Só vai fazer no meu tempo. Porque se fosse para mim fazer, eu já tinha pegado o joio, já tinha pisado o joio, eu já tinha dito umas verdades na cara do joio, mas Jesus está me segurando. Agora não é o tempo, aguenta mais um pouquinho, porque no tempo da colheita eu vou mostrar quem é quem. A gente tem que suportar muitas vezes o joio, irmãos. A gente quer lá: eu vou resolver isso hoje, eu vou entrar na igreja, eu vou dizer umas verdades, eu vou pegar ele num canto, eu vou pegar ela num canto. Aí Jesus disse: não, meu filho, é comigo, só faz com minha permissão. Porque você quer fazer isso, porque o inimigo quer te ver assim, desequilibrado. E uma pessoa desequilibrada faz coisas sem pensar, e acaba matando joio e trigo junto. E o trigo não merece isso. Às vezes a gente leva a culpa sem merecer, porque o joio está ali, torcendo para alguém arrancar ele. Mas a igreja é do Senhor Jesus, só arranca alguém daqui quando Deus quiser arrancar. Porque eu não posso pegar na mão: vem cá, joio, sai daqui. Não posso fazer isso.
Mas enquanto ele estiver aqui, vai ter que ter disciplina, vai ter que ter mensagem, vai ter que ter palavra. O joio que se cuide para se converter, porque a gente vai continuar sendo trigo. É assim que funciona. Mantenha a sua linha, mantenha a sua posição. Queres que a gente arranque agora. Disse, não, só com a minha ordem. Só quando eu liberar vocês podem fazer isso. Por que, Senhor? Por que não podemos? Porque se você arrancar o joio, vai arrancar também um trigo. O trigo não merece isso. E tem muito crente, irmãos, que é cego. Dá tanto valor ao joio, mas não dá valor ao trigo. O joio diz, eu estou contigo, mas depois diz, vira as costas. Mas aquele que está ali desde o começo, ele muitas vezes é rejeitado, mas é ele que vai permanecer até o final. Porque trigo permanece até o final. E a pessoa que dá crédito a joio se decepciona. A gente fica conversando com Deus, Senhor, por que a gente faz o bem, a gente só leva na cara? Porque a gente só faz o certo, ninguém quer nos apoiar. Mas o joio faz isso, o povo apoia. Por que, Jesus? Aqui pega para dois lados, irmãos. Todos vocês aqui vigiem com as pessoas. Até com o meu irmão do banco, com todo mundo. Porque ninguém sabe a intenção do coração. Pode ser joio, pode ser trigo. Então sou muito cismado com essas coisas. Eu ando sempre em alerta. É melhor ser assim do que vacilar e o joio se aproximar e me carregar para o inferno. Eu não quero isso. A igreja não quer isso. Se você for arrancar o joio, meu filho, quando você arrancar o joio, o trigo vai vir junto. E não pode acontecer isso. Porque o tratamento do joio é um e o do trigo é outro. Mas como é que a gente vai resolver o problema? Deixa crescer os dois juntos. Oh, glória! Oh, glória a Deus. Eu não sei se você está entendendo a mensagem, mas quando você dá glória a Deus, aleluia, o fogo vai descendo, vai queimando. Se for trigo, vai ficar, mas se for joio, vai se queimar. Eu quero liberar uma palavra aqui agora. Tem joio que vai ser queimado. Vai. Porque está provocando o trigo, não é de agora não, é de muito tempo. E quem mexe com o trigo vai sair queimado. Cuidado, meu filho. A irmãzinha, não mexe com a irmãzinha não. O irmãozinho vai caçoar com ele. Cuidado. Eu vou tirar a paciência da irmãzinha. Eu vou tirar a paciência do irmãozinho. Cuidado. Porque você se queima, joio. E a palavra de Deus é essa, e ponto final. Eu não posso voltar ao que eu já falei. É isso mesmo, e ponto final. Se você arrancar o joio, vai com ele também um trigo. Não pode ser assim. Aí o versículo 30 ele fala: deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Meus amados irmãos, aqueles homens estavam com a vontade tão grande de tirar o joio, mas o Senhor dele disse: não tira, deixa crescer, só vai se manifestar um em outro no momento da colheita. Quando você der fruto, você vai perceber que alguém vai se afastar de você. Quando você estiver crescendo, alguém vai falar mal de você e vai se afastar de você, porque sempre foi joio, nunca foi trigo. Está preparado? Diga: eu estou preparado. Glória a Deus, esteja preparado, porque o teu amigo é Jesus. Deus é o Deus que está do lado da igreja. Se o joio está perturbando, ele vai ter o dele. Cuidado. Deixa crescer, porque na colheita vocês vão perceber quem é quem. Aleluia. E se você pegar um joio e o trigo, dificilmente você vai conhecer quem é um e outro, porque eles se parecem demais. Tem irmão que dá glória, benção, mas é fogo estranho.
Tem gente que prega que o fogo desce, mas é um fogo estranho, porque ele se parece, ele veio para enganar, matar, roubar e destruir. Não se iluda. Com muito fogo, mas observe de onde vem essa fonte. Se é de Deus ou é do inimigo. Aí ele disse, olha, no tempo da colheita, eu vou liberar uma ordem para vocês. Quando chegar o tempo da colheita, a primeira coisa que vocês vão fazer é arrancar o joio. Só que alguém não entende. É para ser o trigo primeiro. Não, primeiro vai ser o joio, porque os primeiros são os últimos, e os últimos serão os primeiros. Até nisso Deus ensina a gente. Quando for o tempo da colheita, tira primeiro o joio, amarra em feixe e queima. É queimado ou não é? Tem muita gente queimada porque mexeu com trigo. Perseguiu o trigo desde muito tempo, está queimado. Aonde ele chegar, ele vai ver o sinal, estou queimado, mexi com crente. Tem gente que entra na igreja, eu vou ali mexer com os crentes, não faz isso não. Vai queimado. Mas o trigo, vocês pegam, recolhem e colocam no meu celeiro. Você é trigo. Você está no celeiro de papai do céu. Porque o tempo da colheita está próximo. E você está guardado no celeiro de Deus. Que Deus abençoe tua vida nesta noite. Amém?